minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o Paulo Figueiredo falando sobre o cristão ser ou não de esquerda. Bora ver onde a gente vai parar. Não tem jeito do crente ser de esquerda. Quem tá fazendo a pergunta, caso você não tenha reconhecido, é o André Valadão, pastor da Igreja Batista Lagoinha, lá nos Estados Unidos. E quem tá pegando o microfone ali para responder é o Paulo Figueiredo, que caso você também não se recorde a referência que nós temos, e é muito fácil você descobrir isso, é o neto do ditador João Figueiredo. Bora lá. Permita-me interromper aqui só para deixar que as pessoas respondam isso elas mesmas. Tem dois caminhos para você responder essa pergunta. Então, as pessoas não vão responder por elas mesmas, porque só existem dois caminhos. É você que está com o microfone e vai dizer quais são as possibilidades que nós temos e elegeremos entre elas. Zero possibilidade das pessoas responderem. Se você pode ser cristão e de direita, cristão e de esquerda. Tem dois caminhos. Um caminho... A primeira pergunta era muito boa. Não tem vídeos no YouTube a respeito disso. Pode o cristão ser de direita? E o caminho filosófico. Sabe por quê, Paulo? Desculpa, Claro. interromper. Quem está gostando disso aqui é importante, né, gente? A gente precisa discutir um pouco essa natureza dos programas de auditório. Será que isso é inato na gente? Estamos tão habituados a assistir ou crescer assistindo o Silvio Santos, o Hugo, o Faustão e essa coisa toda, que qualquer um que fale alguma coisa no microfone, a gente responde imediatamente de maneira positiva? Sei lá. É porque tem uma realidade hoje. Tem muita gente que está se posicionando de esquerda no nosso meio e Que nem sabe que é de esquerda. não é crente, não. Alguns nem sabem. Talvez é crente e não sabe, como o Nicolas disse. Exato. É crente, não sabe, é de esquerda, não sabe. Eu acho que quem não tá sabendo é vocês. Não estão sabendo o que vocês estão fazendo aí, que é um papo de doido. Não vou te interromper. Não, mas é porque tem dois caminhos para você chegar a uma resposta a essa pergunta. Um é o caminho filosófico, você pensar assim, o que é esquerda? E a gente estava aqui nessa discussão de o que é esquerda, o que é direita, etc, etc. Mas, de um modo geral, a gente procura agrupar as pessoas de esquerda como as pessoas que seguem, de alguma forma, as ideias do Karl Marx. Eu pensei, olhando para essas três figuras que estão sentadas uma ao lado da outra, Nicolas Ferreira, Paulo Figueiredo e o Alan Santos, que autoexilado, que esses três elementos, eles têm como raiz comum o tal do olavismo cultural, que fundou ou forjou a ideia do marxismo cultural e reproduz para tudo quanto é lado essa lorota, dizendo que não é mais Marx que dá as regras do jogo. É Gramsci, é o gramscianismo, é a conspiração comunista que não é mais comunista, que está invadiu todos os espaços. Mas, pelo jeito, será que estamos voltando para Marx? Descobriremos. Né? Em um certo sentido. Neomarxistas, os marxistas pós-modernos, os pós-modernistas todos, mas o pai das ideias de esquerda é o Karl Marx. Então, todo mundo que a gente vê de esquerda, e não é coincidência que eles, as pessoas de esquerda, tenham essa idolatria, não é exagero usar esse termo, que nós cristãos conhecemos tão bem, ao Karl Marx. Tá? Então, talvez não conheça também. Idolatria, em geral, é tratado como um conceito que vale para tudo. Então, qualquer coisa vocês põem em idolatria e falam, vocês gostam mais disso do que de Deus. Vocês adoram mais disso do que Deus. Vocês não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. Isso, claro, só vale para tudo que um crente conservador não gostar. Porque na hora de aplicar esse mesmo critério para analisar o fenômeno de você ter uma série de pessoas vestidas de amarelo, de classe média, brancas, com a idade ali, uma meia-idade, né? Em torno de um trio elétrico, ovacionando um maluco, gritando imbrochável, 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 porque o maluco pediu nessa mesma dinâmica de auditório, ou ainda, mais recentemente, em torno de um trio elétrico, junto com vários outros marmanjos em cima do negócio, que estão meio que tendo que pagar como consequência de seus atos e querem fugir dessa responsabilidade. Quando vocês olham toda essa dinâmica e a galera gritando o nome desses doidos aí não é idolatria, não é adoração, não é nada. Aí é patriotismo. É defesa do sabe Deus o quê, né?
Então é bem fluida essa definição de idolatria. A gente tem uma mais precisa no pensamento de libertação, porque ídolo é aquilo que é produto das mãos humanas e que passam a decidir sobre as vidas humanas, ao invés de ser um objeto à disposição, de modo que nós passamos a sacrificar as nossas vidas em torno desse objeto que na verdade é produto das relações humanas, e o mais importante seria a vida humana e não o objeto que é produto dela. Então há uma inversão, o que Marx chama de fetichização, e que dentro do pensamento de libertação virou a crítica da idolatria de maneira bastante precisa, e que eu recomendo que vocês conheçam, ao invés de falar daquilo que não sabem. Se você pensar, se você for nos escritos do Karl Marx, o Karl Marx dizia que a religião, de um modo geral, era o ópio do povo. E a religião existia para proteger a infraestrutura Realmente, vocês não sabem. Para você que está acompanhando aqui, eu tenho o curso Marx e Religião, que eu recomendo que você faça, em que a gente trabalha. Ele foi feito só um módulo, serão 4. E o primeiro módulo você pode adquirir ele individualmente. Os próximos 3 serão incluídos na plataforma da Bruniversidade. Sim, o nome é um infame, é um trocadilho, mas eu preciso tentar vender meu curso. Preciso deixar uma marca aí que fique na sua cabeça e pagar os boletos aqui em casa. Essa plataforma, ela é de assinatura, R$ 39,90 mensais, né? E aí você vai ter acesso a todos os meus cursos, já tem mais de 23 horas de conteúdo gravado. Estamos com um curso contínuo já de leitura bíblica comunitária, chegaram os novos módulos de Marx e Religião, Filosofia Latino-Americana, e também agora vai ter curso de Economia Política de Libertação, que é uma parada muito inovadora, não conheço cursos a respeito disso e como se desenvolve, na articulação entre Teologia, Economia e Filosofia, que tem a ver com a minha formação aí da graduação, mestrado e doutorado. Tudo bem? Tudo isso para fazer um pequeno merchan e agora dizer que o que esse mano tá falando não faz qualquer sentido. Se você fizer o curso, você vai saber e descobrir, inclusive, que religião é um ópio do povo não é uma frase de Marx, senão um adágio, um dito popular muito comum no final do século XIX e até, aliás, antes do final do século XVIII, durante o século XIX, Marx se apropria desse adágio, coloca em seu texto, tem outros autores que falam a mesmíssima coisa, e o termo é sempre ambíguo, ambivalente, ele não é negativo, ele tem o sentido de que, ao mesmo tempo que dá conforto para as pessoas, ele pode ser um entorpecente, porque o ópio era utilizado para que os trabalhadores suportassem extenuantes cargas horárias de trabalho e de trabalhos muito duros, repetitivos e tudo mais, e para tentar sobreviver todo mundo tinha um pouquinho de ópio para tentar suportar esses problemas. O próprio Marx fazia uso de ópio, diga-se de passagem, como nós sabemos em cartas que Diane mandou para Engels e outros amigos, falando, ele tá usando por causa dos furúnculos, por causa da dor nas costas, por causa dos problemas nos dentes, por causa do não sei o que lá, trocentos usos que ele também fez. Ou seja, o sentido literalmente não era negativo nem no seu próprio uso cotidiano. E nesse texto que tem essa frase, que é a primeira fase de crítica da religião de Marx, ainda tem um outro mais interessante. A crítica da religião não seria como tirar a flor das correntes. Fica aqui, ó, tá, flor nas correntes. Mas não para que você agora suporte as correntes sem qualquer flor. Não, mas é que ao ver as correntes, você tire as correntes e vá vivenciar a verdadeira flor, aquela que desabrocha. Ou seja, ainda há potencial de uma espiritualidade que não seja propriamente dentro da religião, que é ambígua nesse sentido de esconder do trabalhador as correntes e as relações de exploração. Fica a dica aí para que vocês leiam, estudem, conheçam e a gente vai avançando. Isso não significa que o Marx era religioso, não, tá? Ele era ateu. Declaradamente, tem uma metodologia de pesquisa de trabalho ateia, mas isso não significa que ele vai discutir ontologia de Deus e sei lá o que lá. Outras coisas muito mais interessantes. Fica a dica, acompanhe o nosso curso, acompanhe o nosso trabalho. Preparemos. Termo marxista e impedir que a revolução comunista acontecesse, seja da forma tradicional das revoluções bolchevique, maoístas, etc. Revoluções que tiveram não só participação de religiosos, como antecedentes religiosos. Fica a dica, tá? Mobilização de religiosos, e para isso eu sempre dou a dica do livro do Roland Bower chamado Red Theology, que trabalha exatamente o envolvimento dos cristãos e de outras religiões nos processos revolucionários. O livro vai estar aqui na descrição. O PDF está liberado no site do Roland. Seja na forma da revolução pós-moderna, onde a revolução gramscista, que acontece aos poucos. Então, a pergunta, o próprio Marx responde essa pergunta. Não, se você tem qualquer religião, já não dá para você ser de esquerda. Não fala groselha.
Acabei de dar dica, acabei de falar dos livros, acabei de falar do texto do Marx, acabei de falar essas paradas. Mas tudo bem, é fácil falar pra quem já é convertido. É o convertido que tá ali nessa dinâmica de plateia que só vai dizer sim e amém de acordo com o que aquele que tiver com o microfone na mão falar. Uau. Não dá. Qualquer religião. Mais difícil ainda sendo cristão, e isso me leva à segunda forma de responder essa pergunta. E essa é a pergunta, e essa é a forma que qualquer um de vocês pode responder. Você, imbecil, que tá seguindo aí o que eu tô falando. Você é um imbecil, mas você consegue responder. Qualquer imbecil vai entender o que eu vou dizer. Sem saber quem é Marx, saber o que Marx dizia de Feuerbach, não Dane-se. saber nada disso. Imagina de saber o que Marx dizia de Feuerbach. Que importância tem decorar o nome de um autor alemão, né? Você aí, não precisa saber de nada disso não. Porque se você souber, talvez você mude um pouco sua ideia. A pergunta é, olha no mundo inteiro, Tô olhando. quais são as bandeiras de esquerda? Fim da propriedade privada de meio de produção. Que a gente pudesse ter uma tomada de decisão a partir dos trabalhadores e do interesse da classe trabalhadora, e não de burguês safado, não de quem é dono de capital, que está na elite financeira, econômica, produtiva deste mundo burguês, liberal e tudo mais, e que a gente pudesse daí começar a planejar de maneira racional e inteligente a reprodução social, seja dessa organização que é própria da história humana, ou seja, de que faremos de nós mesmos, seja da própria reprodução das condições de produção e reprodução da vida como um todo. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos destruir as condições de possibilidade de vida nossa, das próximas gerações, dos nossos filhos, e isso é uma estupidez irracional e completamente imbecil. Eu acho que é disso que a gente está falando. Quais são? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu falo sempre Mas não era no mundo, qualquer país. Agora, de repente, é os Estados Unidos. Eu tô confuso. Decide, querido. assunto mais gritante que pode existir. Nós temos um presidente supostamente católico, e é bom que a gente tenha um católico aqui na mesa, porque aí a gente fica à vontade. Aê, cumprindo o papel de chaveirinho, Alain. Nós temos um presidente dos Estados Unidos supostamente católico, e o presidente usa, apoiado por bispos, e o presidente usa o nosso dinheiro, porque todos nós somos de alguma forma contribuintes americanos. Aliás, contribuinte não, porque aqui a gente usa o termo taxpayer, pagador de imposto. Ninguém contribui. Tomam da gente o dinheiro. Que engraçado. Né? Então, nós usamos o nosso dinheiro de pagador de imposto hoje financia assassinato de bebê. Nossa. Já deve ter saído o vídeo de react do Hernandes Dias Lopes em que a gente falou sobre esse uso do pânico moral. Eu fico aí com a recomendação de vocês darem uma olhada lá. Tem um link bacana na descrição para vocês verem a palestra da pastora Luz Marina Campos, que é maravilhoso, a respeito da temática que é o que esse cara vai utilizar de pânico moral sobre aborto, né? Então, vocês dão uma olhada lá, que é muito legal, tudo bem? E aqui, querido, eu não sei se você sabe, mas o problema que tem nos Estados Unidos é porque até essa discussão a respeito de uma interrupção de gravidez, que, diga-se de passagem, ninguém é a favor disso, mas, bem, ela se dá no setor privado, ou seja, empresas que passam a fazer esse tipo de serviço. Não tem nada a ver com o governo. Você sabe disso. Você sabe que é o negócio de organização de corporações que passam a utilizar isso como um serviço privado. E aí, dada a ideologia liberal e sei lá o que lá, de maluco estadunidense, gringo, que a gente fica tentando reproduzir aqui, é mais um nicho de mercado, mais um comércio. Ué. Aí se a gente falar sobre como é questão de saúde, questão social, questão de que exige cuidados e recursos específicos que vão mobilizar o dinheiro do contribuinte, da sociedade inteira, para ter cuidados especiais com cada caso, em uma determinada situação, com acompanhamento psicológico e tudo mais, que é, por exemplo, como o Uruguai tem feito, e inclusive quando começou a fazer, diminuiu os casos de aborto, diga-se de passagem, porque é uma coisa planejada, organizada, a partir do poder público, que é uma questão social, de cuidado social.
Se a gente fala sobre isso, sabe o que a gente é? Socialista, esquerdista, totalitário, sei lá o que lá, dentro dessas paranoias que vocês vivem. Porque se eu me entendo bem, esses 6 elementos que estão aí nesta imagem são olavistas. Sofreram com a olavagem cultural. Ou a olavagem cerebral. Fiquei confuso agora. Se é olavismo cultural, olavagem cerebral ou uma mistura dos dois termos. Tem como um cristão, eu quero que vocês respondam. Pode um cristão concordar com o assassinato de bebês pelas suas mães? Sim ou não? Nem pelas mães, nem pelos pais, nem por ninguém, assim como a gente não concorda com assassinato, ponto. Quer dizer, no caso você teve que especificar para criar o pânico moral e também para abrir a margem de quem você talvez deseje assassinar, né? Que em alguns casos vocês liberam. Que o problema é a criança no ventre. Depois que ela saiu, ela pode sofrer algumas paradas aí, né? Diga-se de passagem, a PM de Tarcísio aqui em São Paulo, o que ela faz com criança. Não. Essa é uma forma de responder. A gente pode continuar. A gente Continua. fala aqui do direito... Faz todo sentido esse papo aqui. É claro que a gente tá falando sobre esquerda, sobre cristianismo. Não é pânico moral, não é abstração, não é uma pergunta aleatória. Vamos seguir com esse papo saudável. Da defesa. O direito da defesa. Direito de ter arma. Não é direito de ter arma. Arma é meio. Imagina uma sociedade, querido, em que a gente planeje de tal modo que a gente use 100% da força de trabalho. 100% da força de trabalho ativa. E não por 16 horas. Reduzido. Que a gente consiga com algumas horas cumprir com o trabalho necessário, socialmente necessário. Depois ter tempo para você poder fazer o que você gosta, que te anima. Socialmente planejado, pensado para atender as necessidades e a dignidade humana das pessoas, né? Imagina o grau de índice de criminalidade. Ele cai? Ah, com certeza. Se para de ser sob forma de propriedade privada e a gente começa a garantir para as pessoas casa, alimentação, saneamento básico, educação, qual é o risco que você tem desse sonho maluco de quem assiste filme de Bang Bang, o filme do herói solitário hollywoodiano que mora numa cabana isolada e alguém de repente entra em casa e ele já está preparado para qualquer situação periculosa e consegue se proteger e tal, não sei o que lá, e com suas armas de fogo consegue eliminar o perigo de perder ali alguma coisa, ser roubado e sei lá. Ou em sua família, essa coisa toda. Aliás, a respeito disso, o Daniel Duncan tem um texto maravilhoso sobre esse lance do armamento que, se eu conseguir lembrar, eu coloco aqui na descrição. É muito bom. Uma piada muito boa. Cara, é complicado. É complicado esse sonho doido que vocês têm. Porque vocês não estão falando sobre defesa, sobre planejamento social. Vocês só querem ter uma arma, mano. Vocês só querem poder brincar de bang bang. É isso. E como se as pessoas tivessem tudo armada, ia ficar muito mais seguro para todo mundo. Claro. Olha como é que é os Estados Unidos. Quase não tem problema de arma de fogo, né? Arma é meio. O direito é o seu direito de defesa. Defesa da sua família, defesa da sua casa e, principalmente, defesa contra um eventual governo tirânico. Vou nem dizer qual era o projeto político na Itália que fazia exatamente esse discurso para organizar brigadas, tá? Pode um cristão abrir mão da obrigação de defender a sua família e a si mesmo? Sim ou não? Olha o mundo hipotético que você criou para poder fazer essa pergunta. Minha gente, vamos para o mundo real. Vamos sair dessa abstração hipotética maluca. Todo mundo quer proteger a cria, todo mundo quer proteger sua posse, todo mundo quer ter uma vida digna. Se todo mundo quer fazer isso, por que vocês pensam toda a solução de maneira individualizada e não coletiva, não organizada, não planejando? Quer arma pra quê, mano? Podemos continuar. Continua. Família. Opa. Todos nós aqui falamos de família. Qual é a agenda da esquerda para a família? Que ela seja saudável,
não tóxica, que pais não abandonem seus filhos, suas filhas, né? Que o pai seja um pai responsável, não haja abandono paternal, né? Que também é muito fácil a gente só falar sobre a mulher, essa coisa toda, pânico moral de aborto, mas o cara não põe nem o nome dos filhos na RG e vai embora. É um puto que fugiu, né? E a gente daí quase não fala sobre esses temas, essas questões. A questão é que seja uma família saudável, independentemente de sua configuração. Que as crianças sejam cuidadas, que as crianças tenham apoio, que as crianças tenham um ambiente ali protegido, responsável, com as pessoas com tempo para estar em casa, porque se tiver tempo só para trabalhar, para ficar fazendo renda numa loucura, que é essa insanidade que a gente vive, quem que vai criar as crianças? Pô, precisa ter tempo em casa. Para ter tempo em casa tem que ter salário digno, menos jornada. A gente quer essas coisas. É isso que de esquerda a gente fala. Nós cristãos temos uma visão de família. A Bíblia tem vários tipos de família, e a gente não precisa entrar numa profundamente. Mas Eu queria que você entrasse profundamente. Queria mesmo. Que as famílias lá é papai e mamãe é poligâmica. Como é que é as organizações familiares? Quando Jesus fala sobre família, que alguém chega e fala, sua mãe e seus irmãos estão na porta, e fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que seguem as vontades do meu pai. Ou seja, tem uma forma de família bem particular aí. Que não é consanguínea só. Sei lá, tô aí. Por que a gente não vai aprofundar essas discussões? nós entendemos que existe uma forma de família que funciona melhor para você criar filhos e para você ter uma sociedade num modelo que Deus criou. Exatamente. Deus não, né? No modelo burguês, muito bem adaptado, e fica aí a recomendação de ver o react que a gente fez ao pastor Rodrigo Mocelin, em que a gente leu junto com ele o Manifesto Comunista, como Marx fala ali sobre a família. Fica aí a dica, tá? E aí, esses mitos aí, vai tudo caindo um por um. Tum, tum, tum. Essa família, você pode pegar uma criança que não tem conhecimento de nada na vida e dar a ela o direito dela escolher se ela quer ser menino ou menina. Pânico moral, de novo! Aí fica de novo a dica de ver o react que a gente fez ao pastor Hernandes Dias Lopes, que trouxe exatamente esse mesmo argumento. Argumento não, né? Essa mesma abstração e hipótese. Fica aí, minha gente. Olha que legal. A gente consegue ver um presbiteriano reformado, tradicional, aparentemente, que não se envolve com esse pessoal meio doido, que é tresloucado, falando exatamente os dois mesmos exemplos que a gente teve agora com o senhor Paulo Figueiredo, de extrema direita, sentado ao lado de Nicolas Ferreira, Alan dos Santos e o André Valadão e mais toda a trupe dos maltrapilhos, do pessoal ali, que é os Irmãos Metralha, versão extrema direita crente. Aí fica complicado, né, mano? Sei lá. Um cristão pode concordar com isso? Então, quando você pega todas as bandeiras... Vamos falar sério sobre esse negócio de auditório aí. Tá muito fácil a vida desses caras. Da esquerda, uma a uma, e eu não quero ser exaustivo aqui, mas todas as principais bandeiras da esquerda... Eu falei um monte que você nem tocou, que é o motor principal, inclusive. Uma a uma, você vê que é impossível você Cristão. concordar com esse tipo de coisa. E isso não é uma questão filosófica. Você não precisa ter feito o curso de filosofia, você não precisa ser o Olavo de Carvalho para responder essa pergunta. Realmente. Aliás, eu tô um pouco preocupado porque ele não tá respondendo essa pergunta. Vocês estão aí discutindo, estão falando coisa séria e não tem um filósofo da envergadura do Olavo, ou o próprio Olavo, falando aí sobre esse tema. O que será que ele diria a respeito? Vamos aguardar. Ver se ele se pronuncia, para ver se ele está de acordo com o que você está dizendo. Você, cidadão comum, consegue saber e ter discernimento para responder. Muito bom, muito bom. Parabéns, cidadão comum, que não precisa pensar, tá? Você não precisa pensar, não precisa de filosofia, não precisa de recurso, só responde as perguntas nessa dinâmica de auditório que você vai clarear o seu cérebro e perceber o quão óbvio é ser um imbecil, né? E aí você não precisa responder, discutir, debater, só fica longe da esquerda, que é esse o objetivo das 6 pessoas reunidas. Esse é o objetivo do vídeo que a gente viu recentemente do Hernandes Dias Lopes, que eu comentei, e também do pastor Mocelin, que eu também comentei. Gente, que trabalho que vocês têm para deixar o pessoal longe da esquerda, né? Não leia, não estuda, não conheça. Isso aí é tudo do mal. Pô, facilita demais. Mas se você, que tá ouvindo toda essa groselhada,
pensa, pô, mano, por que será que esses caras não querem deixar eu ler, não querem deixar eu conhecer, não querem deixar eu ouvir? Faça o teste. Bota o tic-teco pra trabalhar, se empenha nos estudos, não dos estudos só de ler aí o que o pessoal gosta, que eles ficam indicando, que eles falam pra eles mesmos, criam uma bolinha ali e só trabalha ali dentro. Vai ver o teu adversário, conheça o seu adversário, não é? Antecipe-se a ele, conheça essas estratégias. Então, ao invés de ver os comentadores aí de terceira, de quarta, de quinta categoria, dá uma olhada no original, vai lá conhecer, beleza? Fica a dica, e aí você tira a prova aí, vê se eu tô falando groselha ou não, ou vê quem que tá falando groselha ou não, beleza? Trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Valeu, minha gente, tamo junto.